Hoje nós vamos conversar o bate-papo com o meu amigo e compadre Lincoln Henriques. Vamos estar conversando aí sobre Dom Casmurro, uma obra espetacular do Machado de Assis. E vamos tentar bater um papo legal aí com meu amigo, o Lincoln. Fala aí, Fala, meu Evandro. amigo. Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tranquilo. Muito E bom. aí? Vamos lá, vamos falar de Dom Casmurro, né? Vamos. Tava com saudade do senhor e desse papo aqui no Instagram. Pois é, a gente ficou um tempo aí sem fazer live, né? Nessa correria aí da vida. Mas vamos lá, a live hoje vai ser boa, né? Tem muita coisa aí pra gente falar, enfim. E vai, e Sim. vai, e vai casar bem porque a gente vai fazer aí uma análise, né? Tanto dessa parte aí que a gente. Dessa parte própria, né, do meu trabalho, que seria essa parte da literatura, né? Vou falar alguma uma coisa, mas essa obra também é uma obra psicológica, então você vai poder aprofundar ainda mais, né? Essas questões psicológicas aí que são abordadas e que muitas vezes passam batidas, né? Ok. Bem-vindo aí a Duda Vieira, o Cássio, o Bruno, o Ítalo, Roberta e demais turma aí. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Dom Casmurro, como o Lincoln muito bem É, disse, né? É uma obra que amplia aí toda a área do conhecimento humano. e é engraçado por quê? Porque essa obra aqui, assim, bem antigamente, né? Talvez até um pouco antes até da nossa época, assim, de ensino médio, era muito cobrada, né? O pessoal costumava estudar. E eu vejo que o pessoal tem um pouco de trauma, tem uma galera que tem trauma dessa obra, né? Que detesta. Tem gente que ama, né? Mas tem muita gente que detesta justamente por conta de ser uma obrigação escolar, né? Não tinha essa abordagem para a vida, vamos dizer assim, de tentar entender uma situação complexa, né, a qual vivia ali o Bento Santiago, né? Já começaram as perguntas clássicas aí, né? É, com certeza o Cássio deve entender aí da questão da redução, né, que se faz da obra, perguntando aí sobre traiu ou não traiu. Vamos ver se a gente consegue mostrar para o pessoal, né, que essa obra vai muito mais além do que isso e que talvez essa questão de traição seja em comparação com os outros aspectos que a gente vai abordar aqui, talvez essa questão da traição seja até irrelevante, porque ela tem muito, é uma obra Aham. aberta, né? É uma obra aberta. Assim, vamos. Eu posso então começar na parte de literatura, só fazer alguns comentários rápidos, antes da gente entrar Fica à na, vontade. na questão do livro. Então, o que acontece? Quando a gente está estudando literatura lá na escola, principalmente no ensino médio, pelo menos assim, na minha época eu já ouvia isso e acredito que agora seja até pior, né? Por quê? Na minha época era muito comum a gente falar assim: ah, não importa muito gravar datas, não importa muito saber quem foi o autor, o que interessa é a obra, né? Então a gente analisava a obra, só que qual era o problema? Nós fazíamos uma análise da obra totalmente descontextualizada. A gente não levava em consideração o contexto em que essa obra foi criada. Porque, para alguns professores, era e ainda é irrelevante essa questão de fazer essa análise mais histórica, vamos dizer assim. Então, isso impedia a gente de entender mais profundamente a obra. Eu sei que no ensino médio o pessoal não está muito preocupado com isso, não quer saber muito disso, mas, assim, quando a gente lê essa obra com um pouco mais de maturidade,
a gente percebe que tem que entender sim o contexto histórico da época. Então, assim, é interessante a gente levar isso em consideração para qualquer livro que a gente for ler. A gente tem que tentar entender quando esse livro foi escrito, qual era o contexto sociocultural em que ele foi produzido, né? Para a gente entender melhor a obra. Então é importante sim. A gente sabe que esse livro ele se encaixa, assim como as obras do Machado, ela se enquadra no realismo, né? Então seria esse período literário aí em que as obras tinham mais essa pegada, né, de contar uma história, mas trazendo esse aspecto mais realista, né, baseado aí na razão, na ciência, né, devido a esse contexto histórico aí do período, né? Muita influência do iluminismo, enfim. Sim, lembrando que uma das características do realismo, né, Lincoln, é essa crueza da própria realidade e a falta ou a ausência do transcendente. Não tem o transcendente, né? O realismo, a grosso modo, ou de uma forma muito leiga falando aqui, o realismo é aquela vida que carece de transcendência. E isso a obra do Machado de Assis é exemplar em relatar a vida humana. Então você vê realmente essa questão, né, de estar sempre centrado no humano, né? Então o que quando a gente faz essa oposição entre o período que a gente chama de romantismo e o período do realismo, né? A gente vê o seguinte, o herói, vamos dizer assim, o herói romântico é aquele cara que é apaixonado pela mulher e vai fazer tudo por ela, né? E sim, a gente considera até que é um pouco exagerado, né, algumas atitudes desse herói romântico, mas você vê, né, mesmo que baseado, né, centrado no amor que ele tem por esse, vamos dizer assim, por essa pessoa que ele idealiza, né, mas ainda assim ele exerce um esforço que vai para além dele. Já no realismo, não. E principalmente nas obras do Machado, a gente vai ver que os personagens são muito centrados neles mesmos, né? E aí é aquela questão do subjetivismo que a gente poderia iniciar falando sobre isso, né? Sim, as personagens do Machado, Lincoln, e pessoal, ele retrata aquelas personalidades medíocres, baixas, ressentidas, fofoqueiras, aquelas pessoas muito do nível de uma certa pobreza de espírito, digamos assim. Só dando a introdução, o Lincoln vai dar continuidade nisso. Então o livro se dá, o narrador, aliás, né? O narrador lamentando a sua vida na velhice, que algo deu errado. Então ele se sente assim, perdido no vácuo. E a introdução que ele usa, logo de início, uma das primeiras frases é o seguinte: a morte de um ente querido, a gente é até superável, mas a falta de mim mesmo é que é o grande dilema existencial desta obra. E eu não tenho como voltar atrás, refazer o que eu vivi. Então a única forma que eu tenho que fazer aqui é juntar as duas pontas, que é a vida dele de outrora, da juventude, de paixão, de aventura,
e o status quo, a vida atual dele, que é uma vida que acabou de uma forma muito triste, né, Lincoln? Sim. Então ele vai criar o Dom Casmurro com a intenção quase que de justificar o porquê a vida dele acabou tão miseravelmente ferrada, digamos assim. É um pleonasmo, mas está dito. Não, é assim, para o pessoal que não conhece a história, né, o personagem principal é o próprio narrador. Então a gente tem uma história que é narrada em primeira pessoa. Ou seja, quem narra participa da história ou participou da história. Então ele vai contar tudo o que aconteceu do ponto de vista pessoal. Né? Então quando a gente tem um narrador em primeira pessoa, esse narrador ele não sabe de tudo que aconteceu na história. Ele tem uma limitação, como todos nós temos, né? Então, já nessa primeira limitação, já respondendo aí o que o Cássio, né? O Cássio colocou aí, traiu ou não traiu, né? Ele está limitado nisso, porque na verdade nem ele tem certeza em relação a essa questão da traição. Nem ninguém vai ter, nunca vai ter, não dá pra gente fechar. A gente pode procurar alguns indícios, tem algumas situações um pouco estranhas, mas a gente não consegue bater o martelo e falar assim, a Capitu traiu, ou a Capitu não traiu. Não dá pra saber. Né? Então, a gente já tem essa limitação. Então a gente pode começar já falando, né, de como é que era esse cara, né? Como é que era o Dom Casmurro, ou o nome dele mesmo era Bento Santiago. Né? E já no primeiro capítulo, na primeira página, na verdade, tem uma coisa que é interessante aqui, que eu vou pedir aqui permissão para ler rapidinho aqui, tá? Então começa assim, o capítulo 1, do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Então, olha só. Então ele vai começar a descrever esse rapaz, e é esse rapaz aqui que dá o apelido dele, né, de Dom Casmurro, é esse rapaz aqui, né, e ele fala que ele conhece o cara de vista e de chapéu. Então ele para descrever o cara, ele já ressalta, né, que o cara sempre usa o mesmo chapéu, né? Então ele está pegado aí a alguns detalhes que a gente pode achar assim que não são tão relevantes, mas isso denuncia muito de quem é o Bento Santiago. E aí ele vai falar que o cara cumprimentou e pediu para ler alguns versos, né, que o cara era poeta. E conforme o cara vai lendo para ele coloca aqui, né, que ele estava um pouco cansado e ele o quê? Cochila. E ele cochila e não ouve o que os versos que o cara falou. E aí o cara fica meio emburrado e ele acorda de repente, né? E aí vai e fala assim, são muito bonitos. Isso aqui passa batido para muita gente, mas olha só. Ele é um cara que ele se apegou ali à vestimenta do cara, né? Que ele fala que o cara usa o chapéu, né? O chapéu é repetido e por isso que ele já reconhece o cara pelo chapéu. E ele cochila, não escuta os versos, mas mesmo assim elogia, né? Fala que são muito bonitos. Então você já percebe aí que é um cara que talvez tenha essa carência de personalidade. Ele não é um cara que tem uma personalidade forte. Porque ele poderia muito bem ali ter se desculpado, né? Não, pô, desculpa, eu tô cansado e tal. Não, ele elogia uma coisa que ele nem escutou. Então aí a gente já começa, e é óbvio que o Machado não deve ter colocado isso aqui por acaso. Ele já está indicando ali quem é esse cara que está contando a história. E só para prolongar só mais um pouquinho, na mesma página, um pouco mais abaixo, ele vai falar, né, que o cara, né, deu esse apelido para ele de Dom Casmurro. E aí ele vai explicar o que é Casmurro. Aí ele fala assim, ó, não consultes o dicionário, né? Não consultes dicionário. Ou seja, é o tipo de história que o narrador está toda hora dialogando com você, leitor. É outra característica aqui desse livro. E ele vai falar assim, ó, não precisa consultar o dicionário, não. Ele mesmo vai explicar. Ele vai falar assim, ó, Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, os dicionários, tá? Mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo.
né? Então ele já fala, não consulta o dicionário, e ele dá a definição. É um cara que é fechado, recluso, e por isso que falam que ele é casmurro. Só que, se você for ao dicionário, como eu fui, né, você vai ver que casmurro, né, também significa que é um cara que é teimoso, obstinado, cabeçudo. Percebe a articulação do cara? Ele vai assim, não precisa não, porque a definição é... Mas por quê? Teimoso também é relevante para entender o Bento, ou o Bentinho. E aí você sabe, né? Você pode até falar com mais propriedade que eu sobre isso. Mas o que caracteriza uma pessoa teimosa? Quando ele coloca uma ideia na cabeça, ninguém consegue tirar. Mesmo utilizando argumentos, utilizando a razão, não interessa para o teimoso os seus argumentos, a razão. O que interessa é o que ele acredita. Né? Então acho que já na primeira página a gente tem muita informação sobre o Bentinho, né? Sim. Então vamos lá. O Cássio fez essa pergunta por ironia. Traiu ou não traiu? Porque ele sabe que focar nesse tema, ou nessa questão se traiu ou não traiu, é reduzir a obra. Como ele mesmo elencou aí. Mas eu quero trazer aqui... O Cássio está falando que está com eco, sim. Agora sumiu. Agora sim. Então, vamos esquecer a redução da obra, se a Capitu traiu ou não traiu. E eu gostaria de começar aqui, trazendo para dentro das paixões humanas, em relacionamentos em gerais, não só os amorosos. Eu, enquanto leitor, eu acho que ela não traiu. O que está ali é o perigo que uma mentalidade subjetivista, em si mesmada, o tanto que ela piora as relações dela. Então, na minha percepção, grato, viu, pessoal? Na minha percepção, de modo geral, viu, gente? Vamos levar essa obra para todas as vertentes de relacionamentos, não só conjugais. O Bentinho é aquela pessoa que leva a vida muito focado em si. Ele é aquele tipo de pessoa que, num diálogo com alguém, ele não está escutando a pessoa, ele fica escutando a própria voz. E isso faz com que ele separe-se da realidade e entre no mundo paralelo, que é o mundo dele. Só que ele encontra uma mulher, que é a Capitu, que é uma mulher que sabe o que quer. Diferente do Bentinho. Bentinho ou o casmurro, é um cara que todo mundo decide a vida dele, para tudo. E Capitu é aquela mulher conselheira, sabe o que quer, bem desenvolta. E o que acontece? Ela vai se relacionar com um homem frágil, que é o Bentinho. Então, até que aparece Escobar, que é um grande... Porque para dar conta de uma mulher como Capitu, decidida, só uma personalidade como Escobar. O Bentinho, além de inseguro, medroso, frouxo, invejoso e fofoqueiro, o Bentinho era feio. Escobar não, é um homem de presença, decidido. E justamente ali, ele numa certa inveja do seu amigo, não naquela inveja de querer destruir o amigo, mas sabendo que ele era inferior ao amigo, e sabendo que Capitu era mulher demais para ele, ele começa a criar seus demônios. E ele, nesses demônios internos, ele acaba projetando o seu mundo de insegurança no mundo externo, e uma das características dele é se colocar como vítima
e culpar a Capitu por todas as fraquezas ou mazelas dele. Então ele se faz de vítima dentro ou para justificar o próprio fracasso para encarar a vida, ou o medo, né? Ele é uma personalidade pusilânime, ou seja, ele é uma personalidade acovardada. Então ele tem medo da vida, não quer assumir que é um bosta, então ele se esconde atrás e fala que Capitu é que é a mulher que traiu. Então, assim, então esse tipo de personalidade, é claro que ele vai se dar mal em qualquer tipo de empreitada na vida que ele dá, porque ele nunca é responsável de nada. Então, como ele tem dificuldade de reconhecer as próprias fraquezas, ele acaba julgando o mundo como um tirano. Sim. Não, e isso que você falou é bem verdade, porque quando a gente começa a ler o livro, logo no início, a gente percebe o seguinte: a mãe dele, né, para quem não leu, a mãe dele fez uma promessa, porque ela tentou ter filho várias vezes, não conseguiu, então ela fez uma promessa que, se aquele filho vingasse, ela o colocaria no seminário, ele seria padre. Então tinha aquela pressão. Só que aí, com o passar do tempo, a mãe foi relaxando um pouco e tinha um agregado da casa, que é o José Dias, que vai relembrar a mãe a promessa. E por que ele vai relembrar a mãe a promessa? Ele vai falar assim, ó, o Bentinho já está com 14, 15 anos, já está 14 anos. E ele deve entrar logo para o seminário para evitar problemas. Que problemas são esses? Ele fica muito de conversinha com a Capitu pelos cantos. E a mãe, mas como assim? São crianças e tal. E aí o Bentinho estava escutando atrás da porta essa conversa. Então, nem o Bentinho tinha se dado conta de que ele tinha uma paixão pela Capitu. Então, isso tem muito a ver com o que você falou. Ele só se dá conta porque outra pessoa fala, não parte dele. E tudo na vida dele é assim. Ele vai para o seminário, lá ele encontra o Escobar e ele confessa ao Escobar que ele não queria, né, estar no seminário, e quem o induz a sair do seminário é o Escobar. Então, novamente, ele vai ao seminário contra a vontade dele, né, mas vai. E ele sai do seminário influenciado pelo amigo. Mas ele nunca toma as rédeas da sua vida. Ele nunca fala, não, eu vou fazer isso. Não, ele sempre é guiado pelos outros. E aí, na velhice, ele quer dar a sua própria versão, né, dos fracassos dele. Né? Ele tenta justificar. Como eu já ouvi, acho que é o Bruno Magalhães, né, do Portal Travesseiro, falando, né, é como se o Dom Casmurro fosse uma peça de defesa, onde ele está tentando provar ao leitor que ele não foi o culpado da vida miserável, né, que ele teve. Né? É interessante isso. Sim. E aí a gente pode agora avançar um pouco na história, né? E falar dessa relação que você já falou um pouco do Escobar, né? Porque realmente, é o que você falou, ele ama o Escobar, na verdade, né? Tem algumas vertentes aí, né? Na faculdade a gente vê isso, que fala até de uma questão de homoafetividade, né? Em relação ao Escobar, né? Porque você sabe, né? A nossa sociedade é evoluída demais, mas se o cara é muito apegado a outro homem, já vão falar que o cara é gay, né? Então tem essa coisa, né? Então, assim, tem uma abordagem, né, dentro da academia, dentro da universidade, que fala dessa coisa, que na verdade o Bentinho ele amava o Escobar e ele não tinha ciúme da Capitu, o ciúme dele era do Escobar, né? A gente pode pular isso aí, que eu acho que isso aí não é tão relevante assim para a obra, né? E aí a gente pode pular para a questão do ciúme, né, Ivan? Porque sim, assim, você lembra, como é que começa a questão? Quem coloca a pulga na orelha? Porque, veja bem, também é outra coisa. Até para começar a ter ciúme, precisou alguém estimular. Nem o ciúme partiu dele. Sim. Né? Você lembra dessa parte aí de como começa essa desconfiança? A desconfiança é que ele vai para o seminário,
E o José Dias, o seu agregado, né? O agregado, o José Dias um amigo que passa a morar com o Bentinho desde a infância, porque o pai do Bentinho acolhe ele, né? Então, o José Dias fala assim: você não deve voltar para a cidade, porque tem lá a Capitu, algo assim, e ela não é mulher para você. E até porque ela vai acabar se enrolando com qualquer homem aí mais cedo ou mais tarde. E é aqui que ele começa, opa, eu posso começar a perder. Acho que é por aí, não é? Eu tô sem Já áudio começa aqui. a insegurança dele, né? Sim, Ele já começa a ficar inseguro, porque, inclusive, tem uma parte que, que eu acho que é essa parte que você está falando, eu não me recordo muito bem agora, mas que acho que é o José Dias mesmo que fala assim, ó, Capitu tá bem, tá vivendo, tá feliz, tá. E aí ele fica puto, porque ele fala assim, pô, eu tô aqui preso no seminário e ela tá curtindo a vida dela lá. sim, Então ele já começa a demonstrar essa fragilidade, essa insegurança, que eu acho normal. Eu acho normal sim, para a idade que ele tinha na época e para como é o ser humano. Nós somos assim, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente fica nessa insegurança por conta da distância, né? Mas aí ele fica realmente aí inseguro. Mas aí a vida que segue. Mas você se lembra daquela parte que ele vai falar do quadro? Você até comentou que ele vai que ele está na casa da Sancha, não é? Que aí sim, o que termina acontecendo é que o Escobar ele vai casar com a Sancha e o Bentinho se casa com a Capitu. E aí é um casal de amigos, né? E aí numa dessas sim, visitas ele vai lá para a casa da Sancha, né? Que é a casa do Escobar, e parece que é o pai da Sancha que mostra a foto da mãe da Sancha e fala assim: veja como a mãe da Sancha é parecida com a Capitu, né? Aí ele fala: a vida tem dessas coincidências, né? E sim, aí ele começa a refletir sobre aquilo, né? E aí, mais à frente, a gente vê que o Bentinho e a Capitu, depois de muito tentar, tem o primeiro filho, né? O primeiro e único filho. E aí a criança desenvolve, cresce e tal, e ele vai percebendo algo estranho naquela criança. Porque primeiro que a criança gostava de imitar todo mundo, né? Era aquela coisa. Ele conseguia reproduzir os trejeitos e tal, e ele era muito bom nessa questão da imitação. Só que tinha um detalhe, quando ele imitava o Escobar, que é o amigo dele, era igualzinho. Aí você, pô, esse cara tá sim, muito parecido ao próprio Escobar aí em miniatura, e aí ele já começa a ficar um pouco, né, preocupado com essa questão de será que esse filho é meu mesmo, né? E aí sim, a coisa vai desandando, né? sim. Eu não lembro exatamente qual foi uma da parte da obra que o narrador deixa claro ali que o próprio Bentinho é um imitador. Tá? Ele próprio é um imitador. Quem diz que ali, e agora aqui é uma interpretação, não está escrito ali, eu fiz uma pergunta na hora. Quem diz que o menino não imita o pai na imitação? Se meu pai imita todo mundo, por que eu não vou imitar meu pai imitando todos? Então, não fica claro na obra se realmente o menino reproduz um comportamento alheio ou se ele aprende a reproduzir o comportamento alheio imitando o pai. Não fica claro na obra. Sim. É, é, É. essa questão dos ciúmes, eu vou elencar aqui três, três possibilidades de ciúmes que retrata muito bem a característica do Bentinho.
E o Bentinho é a representação desse homem inseguro, onde todo mundo decide, justamente para ele não se responsabilizar pelos seus atos. E depois, se algo dá errado, ele aponta o culpado, nunca é ele mesmo. É o que a própria obra está fazendo, né? Então, o Bentinho admira os braços. Primeiro, ciúmes, trazendo aqui para o campo da psicologia, tá, Lincoln? E vou aproveitar aqui daquele exemplo que o senhor já havia mencionado, que na última folha da obra, o Machado de Assis finaliza a obra citando Eclesiásticos. Travou aí? Enquanto ele volta, vou tentar. Então, o Bentinho é esse tipo de homem frágil. Ele é aquele tipo de homem imaturo, como todos os homens imaturos o são. Eles vão cometer erros e fazer com que suas esposas e companheiras sintam-se culpadas pelos erros que eles mesmos cometeram. Então, essa é uma característica do homem frágil, que é Bentinho. Caiu novamente. Eu vou dar continuidade aqui e ele vai entrando. Então vamos lá. Ciúme, pessoal. O ciúmes é uma demonstração de amor. Tem gente que fala, fulano é muito ciumento. Então, antes de entrar na questão dos ciúmes, vamos classificar aqui o que é o ciúmes. Quando você ama alguém e você tem ciúmes para esta pessoa, é a manifestação de ter privilégios, é você ser única. A pessoa, quando demonstra ciúmes, ela quer um tratamento prioritário, ela quer ser específica, ela quer ser com um tratamento diferente das demais, né? Ela tem essa característica de eu sou especial para alguém. Então ela tem o ciúmes, ele tem essa característica de privilégio, de ser único. É a demonstração de que eu quero ser única para essa pessoa e ela é única para mim. Esta é a característica do ciúmes. O ciúmes saudável, né? Só que o problema, nós temos outras características do ciúmes, que é patológico, que é a pessoa que trai, ela é desconfiada, porque se eu traio, a outra também pessoa trai. Então ela vai perseguir a outra justamente porque às vezes ela também é traidora. Não estou generalizando aqui. E tem uma terceira característica também patológica do ciúmes, que é esta característica em que, por exemplo, eu, Evandro, entrada para careca aqui, né, cabelos entrada para careca, magricela, pernas tortas, finas. Então, quando eu vejo um homem que tem pernas retas, forte, tem mais cabelo do que eu, e eu julgo ele mais bonito do que eu, ou como alguém que eu gostaria de ser. Pode Oi, meu amigo. se você quiser. Então tá. Então o que acontece? Aqui eu vejo. Me faltou a palavra, Lincoln. Quando eu tenho ciúmes de alguém é porque eu amo e eu quero uma relação. Prioridade, eu quero privilégios com ela. Não tem problema nisso. Mas tem dois outros tipos de ciúmes patológicos, que é quando eu traio, eu vejo então que o outro pode trair. Então eu vou perseguir esse outro. Que é quando ele tem um flerte com a chance
que é mulher do Escobar. E quando ele vê a foto do Escobar na penteadeira do quarto dele, ele fala assim, Arcapitu tem alguma coisa com ele. Por quê? Ele tinha acabado de flertar com a mulher do Escobar. Então, essa é uma das características do ciúmes patológico. Eu sou o traidor, e se eu faço isso, o outro também vai fazer. E é por isso que eu vou perseguir o outro. Mas tem a outra característica patológica do ciúmes, é que quando eu vejo, eu enquanto homem ou enquanto mulher, vejo qualidades no outro homem que eu acredito ser qualidades superiores às que eu tenho. Então, então eu olho com admiração para aquele homem e, em vez de eu ficar admirado com a beleza dele, eu volto a cabeça para minha mulher e pergunto, quem está olhando para ele? Esse é o Bentinho. Ele tem esses dois traços de ciúmes, que é da covardia de olhar para a realidade como ela mesma, assumir a sua limitação, admirar a capacidade e as qualidades alheias, se conformar com isso. Não. E manter só aquele ciúmes saudável, que é o seguinte, né? É olhar para a sua mulher ou para o seu marido e cobrar uma pequena taxa de tratamento especial. Quem não quer se sentir especial? É a demonstração saudável do ciúmes. Só que o Bentinho trai, ele não se sente capaz, ele tem admiração pelos braços fortes do Bentinho, porque ele nada pra caramba, mas ele vai pegar todo esse peso e vai jogar em cima da companheira. É isso mesmo, Maicon. Quem está achando o cara lindo é ele. Antes mesmo da companheira. Então, o Nelson Rodrigues revela muitos assuntos assim, né? O Nelson Rodrigues, ele tem sempre um relato que ele chama acho que é o ciumento, que ele fica tão falando das características daquele potencial inimigo que a mulher dele acaba se atraindo pelo cara. Vamos pegar o link aqui, fazer uma transmissão. Beleza. E aí o Lincoln, eu lembro que o Lincoln falou da última página. E eu vou concluir, tá, Lincoln? A última folha, a última página do livro é que o narrador vai citar o capítulo 9 do Eclesiástico, dizendo assim, cuidado para não enciumar da sua mulher, para que ela não aprenda com ti as suas maldades. É algo assim. Então, o homem ciumento, nesse sentido patológico, ele instiga a mulher a mentir para se proteger, para poupar ele de algum sofrimento ilusório que ele está sofrendo. E é claro que o hábito disso, consequentemente, pode ocorrer em traição ou não por parte desta mulher, que é coisa que não está relatada no livro. Então, o Bentinho, essa personalidade frágil, infantil, covarde
Então ele não vai decidir e quando deixar as coisas acontecendo e vai responsabilizar a mulher por isso. Pronto, Lincoln. E assim, só peço desculpas aí, porque meu celular está dando problema, tá? Mas enfim, só para tentar defender um pouco o Bentinho aí, né? O Bento de Santiago, né? Bento Santiago. Tem uma cena que deixa a gente com pulga atrás da orelha, que é aquela cena em que ele vai ao teatro, né? E aí ele termina, acho que ele fica um pouco entediado, enfim, ele termina saindo antes da hora. Ele chega à casa, o Escobar tá lá com a Capitu. Né? E aí o Escobar dá aquela desculpa, não, eu vim aqui te visitar e tal, você não estava, eu entrei. Então, realmente, assim, considerando, aí volta àquela questão que eu falei no início, considerando o contexto social daquele período, e até hoje é um pouco assim, não pega muito bem a sua esposa receber uma outra pessoa em casa, um homem, né, principalmente. Mas é óbvio que a gente tem que considerar o seguinte, o Escobar não era qualquer um. O Escobar era amigo de infância dele. Né? Mas, de qualquer forma, o Bentinho fica um pouco desconfiado dessa questão. Talvez pela maneira como eles o receberam, talvez um pouco sem graça pela situação. Enfim, então tem aí essa questão de que, sim, pode ser que a Capitu tenha traído. Pode ser. Mas, aí quando a gente fala que isso vai além, é o seguinte, né? Considerando tudo isso que o Evandro falou, é o seguinte, tudo bem, vamos supor, né, que ela tenha traído. Ele poderia, muito bem, ter sido mais digno, ter levado uma vida digna. Mas o que ele faz? Ele fica ali desconfiado, ele começa a tratar mal a mulher, a ponto de chegar e fazer o quê? Vou mandar essa mulher para a Suíça junto com o filho. Não quero saber. E a coisa era. E aí é outra coisa que o Machado tenta demonstrar daquela época. Era um período em que havia uma grande hipocrisia por parte da classe alta da sociedade, a qual o Bentinho fazia parte, a qual o Dom Casmurro fazia parte. Então, beleza, a minha mulher está me chifrando, vou mandá-la para a Suíça e dar qualquer desculpa. Que assim eu fujo dessa mancha social que ela pode me causar. A ponto de, algumas vezes, ele ir para a Suíça para dar a impressão aos vizinhos que ele estava indo visitar a mulher, só que ele nem encontrava com ela lá. Então ele estava muito mais preocupado com o que os outros poderiam pensar sobre ele do que resolver a situação. E eu acho que assim, é um ponto triste, porque o que a gente percebe ali? O filho dele, né, que ele rejeitou por conta dessa dúvida, o ama demais. Tem uma admiração enorme por ele. Por quê? Porque a Capitu, mesmo com tudo que o Dom Casmurro fez para ela sempre falou bem do pai. Ela sempre falou bem do marido pro filho. Então, de tanto a Capitu falar bem do Bento, né, do Dom Casmurro, o imaginário do filho, ele tinha o pai como uma espécie de herói. Sim. E quando ele, na sua fase adulta, ele volta para visitar o pai, o pai de uma forma extremamente fria. Sim. Né? Sim. Chegando, né, até aquele ponto que a gente conversou, né, Evandro? Chegando a querer a morte do filho, né? A morte do próprio filho ali, né? Mesmo que seja filho de postiço, filho de consideração, mas durante um tempo foi como se fosse o filho dele, né? Sim. E ele o rejeita dessa forma. E é muito triste isso, porque talvez se ele tivesse tomado uma postura diferente, talvez ele não tivesse se tornado esse cara casmurro, esse cara fechado, esse cara recluso. Né? Sim.
Olha, Lincoln, vou colocar um contraponto, é porque a obra coloca esse contraponto. É muito bacana o senhor colocar essa questão quando ele volta do cinema, mas porque ele não pega, ele encontra o Escobar no corredor, chegando junto. Poderia estar indo trair? Talvez, ninguém sabe, a obra não deixa. Ela coloca esse contraponto de verdade, né? O contraponto que é o próximo é que quando Escobar morre, a mulher ela fica tão arrasada que ela, quando vai colocar o filho para dormir, ela volta e diz para ele: eu estive pensando. Ela volta com os olhos marejados. Eu estive pensando o seguinte: a dor que a Sancha está passando com a filha dela pela morte do pai, do marido. Faça-me um favor, Bentinho. Se quer cuidar de mim e do seu filho, cuide de si mesmo. Proteja-se, não deixa nada acontecer com você, que aí você estará cuidando da gente. Eu acho essa cena assim reveladora do quanto ela valorizava aquela relação, tanto que ela vai para fora, para a Europa, volta e tenta aproximar dele, e ele não permite, ele fica na indiferença. Até ela morrer de desgosto lá fora. Fica implícito isso. E o que ele fala justifica no final da obra? É algo, eu não lembro mais as palavras exatas. E eu tentei seguir a minha vida confortando-me da minha ex-menina, que é a Capitu, nos braços de novas mulheres. Então, assim, eu tentei seguir minha vida curtindo da melhor maneira. Porque este é um dos maiores altos conselhos. As pessoas começam a se aconselhar a si mesmo diante de uma fuga da responsabilização da realidade, dizendo para si mesmo: eu quero é gozar, eu quero é ser feliz, a fila anda. É isso que ele faz no final. É a autojustificativa de toda pessoa pusilânime, de toda pessoa covarde. E é isso que o Bentinho até porque ele tem, né? Ele deixa bem claro que ele é uma pessoa reclusa, uma pessoa fechada, né? Só que ele também descreve o seguinte: ele fala assim, a minha vida interior, ela é fechada. Eu sou uma pessoa fechada interiormente, mas exteriormente ele tem uma vida badalada. Ele tem as suas amigas, ele tem os seus amigos, ele come do bom e do melhor, ele passeia. Então, para quem vê de fora, externamente, ele tem uma vida agitada. Então, é tipo assim, eu sou aquele cara que tem várias mulheres, que como do bom e do melhor e tal, mas eu me enxergo como um cara fechado, um cara triste. Sim. Mas exteriormente ele não era assim. Porque se você realmente tivesse numa situação em que você está deprimido, triste, se você realmente lamentasse,
você não conseguiria continuar na farra, Sim. correto? Você não conseguiria continuar curtindo. Você estaria realmente fechado. Mas ele, no discurso dele, ele é um cara recluso e fechado. Mas, para quem vê de fora, é um cara que se vai muito bem. Né? Sim. Não sei quanto tempo falta, Lincoln. Eu vou entrar nesse tema aqui. A gente já pode ir já encerrando, né? Que talvez, né? Aí você já vai fechando aí. Sim. Já para. Tem um livro que chama A Idade da Razão, do Jean-Paul Sartre. É um romance de um cara que engravida uma mulher, quer praticar um aborto, não quer casar, ele quer ser livre. E o Jean-Paul Sartre vai usar essa máxima, né? Que nós somos escravos da nossa liberdade. Ou seja, a única coisa que eu não posso escolher é não escolher. Então o que acontece? Então eu sou escravo da minha própria liberdade. Então o simples fato de você não escolher agir na vida, você já fez uma escolha. Esse é o Bentinho. Ele é o homem que a vida leva ele, como a música do Zeca Pagodinho. E no final dá tudo errado. Ele vai usar aquela máxima horrível do Sartre, que é a seguinte: o inferno são os outros. Né? Eu acho essa é a frase de um verdadeiro ateísta, né? De verdadeiro ateu. O verdadeiro ateu pensa assim: o inferno são os outros. Ele passou uma vida inteira e não escolheu. E aí, grato a Thalita Correia pela gentileza. Essa live é de utilidade pública. Obrigado aí. Ô Evandro, então a gente pode até encerrar, né? Aí a gente se despede. Até porque meu celular, ele tá com um negócio de superaquecimento. Então provavelmente vou cair de novo. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu assim, acho que foi muito bom, assim, apesar de eu ter caído várias vezes aí, eu acho que assim, a gente conseguiu Isso acontece. pontuar. Eu convido a todos vocês a lerem novamente o Dom Casmurro, até aqueles que odeiam. Tenta pensar, refletir no que a gente falou aqui hoje e tenta ter essa outra visão, né? Não se apegando só a essa questão da traição, mas tudo mais que essa obra pode trazer. Porque é espetacular essa obra, tá? Muitos estudiosos pelo mundo, né? Muitos críticos já escreveram livros sobre essa obra e é uma coisa que é nossa, né? É do Brasil, né? Um cara... porque eu acho que falta muito isso no brasileiro, principalmente hoje, né? Reconhecer assim, o que tem verdadeiro valor no Brasil, né? E o Machado, eu acho que é um excelente começo para a gente começar a resgatar o que há de valoroso como produção literária no Brasil. Porque, veja bem, muitos estudos... 6 segundos, tá, Lincoln.